Ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Desobediência Sonora aqui na Antena Zero não, né? Que a gente não tá na Antena Zero, tamo em casa. Mas logo essa vacina sai, a gente volta lá pra Antena Zero pra tomar uma breja com os convidados. E hoje eu tô aqui com um camarada que já é da casa praticamente, né? Já participou de Desobediência, é aqui da Rádio Antena Zero com o programa Antinomia, que é o podcast da Biblioteca Terra Livre. Tô aqui com o Edu. Salve, Edu. Valeu aí ter logado com a gente hoje aí. Salve, Suna. Abraço aí, valeu pelo convite. Da hora aqui, né? Sempre bom aqui colar no Desobediência, cara. Valeu. Da hora. Cara, então vou falar pra todo mundo por que eu te chamei hoje aqui, cara. A gente já tá pra fazer essa edição faz um tempo, né? Pelo que você estuda e tal, e até a sua militância na biblioteca. Essa semana aí apareceu, não só essa semana, mas o debate ficou mais forte sobre a questão da livraria Boitempo, né? Que pegaram os PDFs e colocaram na internet, e aí a editora escreveu uma nota falando que era ruim, e deu um grande debate sobre isso, né? A esquerda, se é uma empresa, se é militância, se você milita você consegue editar, se você não for uma empresa, enfim, são várias questões. Aí eu te chamei hoje, você que estuda a questão das editoras anarquistas, sobretudo da Argentina, pra gente fazer um percurso aí sobre isso e chegar no final e conversar sobre essa questão mais atual. Então aí, começando, você explicar pra gente sobre a sua pesquisa, né? Que você estuda sobre a Argentina, como que era essa questão toda. Então, acho que primeiro só falar o percurso, né? Como que eu cheguei, né? No objeto que eu trabalho aí na pesquisa. Como você falou, né? Eu faço parte da Biblioteca Terra Livre, que é um centro de memória e divulgação anarquista, né? Aqui de São Paulo. A gente já, desde 2009, tem um coletivo, né? E eu já tô lá há bastante tempo. E uma das ações que a gente faz é justamente trabalhar com a edição, né? Edição de livros, folhetos, além de organizar debates, fazer o programa, né? Que a gente tem aqui na Antena Zero, Antinomia. Então, a ideia é preservar, né, a memória do anarquismo, mas também difundir as ideias por vários meios, né? E aí, dentro dessa minha atuação na biblioteca, eu comecei a estudar a história dos anarquistas com o trabalho editorial. Eu comecei estudando ali em Buenos Aires, como é que foi, né, esse trabalho, porque Buenos Aires, na virada do século XIX e início do século XX, né, nesse período, enfim, de grande apogeu do anarquismo, foi um dos principais centros editores do anarquismo internacional. Então, por isso que eu escolhi aquela cidade, né? E, enfim, tem muitos estudos, acho que, sobre anarquismo lá na Argentina, em Buenos Aires, mas poucos falavam como que os anarquistas se organizavam para publicar jornais, livros, folhetos, enfim. E então eu quis entender, né, como que era esse trabalho atrás dos textos, né? Como que os anarquistas eles se organizavam então para fazer todo esse trabalho editorial. Acho que primeiro, né, pensando na questão que até se levantou, né, por exemplo, o caso da Boitempo, que depois a gente conversa mais com mais calma, que é tentar entender o trabalho editorial não só como, enfim, um meio ali de uma ação, né, de grandes editoras, mas também qualquer tipo de organização que você tem como objetivo último
difundir suas ideias, né? Você quer espalhar suas ideias. E os anarquistas lá em Buenos Aires, nesse período que eu estudei, eles eram, enfim, trabalhadores em geral. Muitos deles, eles já trabalhavam ali em gráficas, né? Trabalhavam em tipografias, então eles tinham ali o conhecimento ali, a experiência profissional de como era. Porém, eles não tinham grana para fazer isso, né? Eles não tinham nenhum projeto editorial dos que eu trabalhei tinha a ideia de, sei lá, fazer uma empresa. Não era nada disso. Então, como que era, né? Em geral, como eles eram trabalhadores, eles vinculavam, primeira coisa, acho que é importante pontuar, é que tinha um vínculo bem próximo desse trabalho editorial com o trabalho sindical, né? Vamos dizer assim. Porque também acho que isso acho que algumas leituras de história do anarquismo acaba separando de uma maneira muito crua, né? Como se fosse, sei lá, o trabalho cultural dissociado do trabalho político, sindical. E não era nada disso, né? Quem estava à frente dos sindicatos também estava à frente, assim, da impressão de jornais, da impressão de livros, de folhetos. E eles se reuniam em grupo, e eles faziam uma coleta de arrecadação entre os companheiros, né? Um meio que eles chamavam era de subscrição, que hoje seria, na verdade, uma espécie de uma vaquinha. Então eles publicavam nos jornais, que eram os meios que tinham maior difusão, né? Eles anunciavam que eles queriam publicar um livro, queriam publicar um folheto, e pediam arrecadação. E aí os trabalhadores doavam quantias muito pequenas, né? Na casa de centavos, na casa de alguns pesos. E aí, juntando todo esse dinheiro, os anarquistas eles conseguiam, então, publicar, né? Ô, Edu, só uma coisa falar aí que você me falou e me veio aqui na cabeça. Tinha, tipo, militante especializado nisso, vamos dizer assim, sei lá, os sindicatos dispendiam essa função para ele, ou tipo, não, as pessoas tinham seu trabalho e fazia isso paralelamente? Era paralelo, né? Nesse primeiro momento que eu trabalhei, era paralelo. Então, o cara tinha lá o seu trabalho, e além do seu trabalho, ele fazia a sua atuação sindical e também fazia o seu trabalho ali publicando jornal ou publicando livro e tal. Não havia, né, uma profissionalização. Nem nos sindicatos havia, e também não havia também nesses projetos editoriais. Então era feito ali em paralelo, né? E é interessante também pensar que, na verdade, quando eles publicavam, eles faziam essa coleta que eu falei, e depois que saía o livro, saía o folheto, eles também faziam um balanço de contas no jornal. Então eles faziam a prestação, eles falavam o quanto que eles receberam, o quanto que eles gastaram para publicar, né? E também colocava ali um saldo. Poucas vezes esse saldo era positivo, ou seja, eles arrecadaram mais dinheiro do que gastaram. E quando acontecia isso, eles avisavam: bom, esse dinheiro que a gente pegou a mais, a gente vai então publicar outro folheto, vai publicar outro livro, né? Mas a maioria dos casos acontecia um saldo negativo, né? Então faltava dinheiro. E aí eles colocavam no próprio bolso. Lembra muito até as bandas punk, que né, você faz o disco e você não ganha nada em cima daquilo. Exato. Bom, falando nisso, Edu, vamos ouvir um som aí pra gente voltar a trocar essa ideia sobre o mercado editorial aí dos anarquistas e também sobre hoje em dia como que funciona. E aí a gente volta, passou a moto aqui, mas vai dar certo. Bora lá então. Fascistas não passarão. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau.
Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Hoje eu tô trocando uma ideia aqui com o Edu, da Antinomia, Biblioteca Terra Livre, trocando uma ideia aqui sobre o mercado editorial, militância anarquista e também sobre hoje, como que funciona isso mais ou menos, né? Mas agora a gente tá falando um pouco da história da coisa. Você tava falando, né, no começo que tem não há uma separação, né, entre militância, não funcionava como uma empresa, né? E aí eu queria te perguntar, porque quando a gente olha daqui dos dias de hoje para trás, a gente não tem muita ideia de tiragem, né? Até a construção do tempo é diferente, né? Tipo, a gente vê hoje, a gente fala, nossa, como pode, né? As pessoas trabalhavam mais do que 8 horas por dia, só que ainda as pessoas ainda moravam mais perto, tipo, a gente esquece que hoje a gente tá numa situação bosta, assim, de trabalhar mais de 8 horas, pegar transporte, ficar várias horas no caminho, e a gente não tem tempo para esse tipo de coisa, né, para poder pesquisar, para poder traduzir alguma coisa, né, e aí a gente olha para trás e acha que era muito, muito difícil, enfim. Eu queria que você me falasse um pouco a noção de número, assim, mais ou menos, né? De tiragem, como que chegava, se você tem algum exemplo de algum livro que foi um sucesso na época. Então, não, que nem você falou, né? Hoje em dia a gente faz algumas comparações que a gente acaba forçando, né? Também a barra, né? Que a gente esquece do contexto, né? E acho que pensando justamente no contexto, eu acho que é importante também falar que nesse momento, tanto na Argentina como no Brasil, né? Você não tinha um mercado editorial como a gente conhece hoje também, né? Você não tem as grandes empresas que faziam as grandes tiragens, você não tinha isso, né? O que você tinha lá na Argentina era que quem publicava livro, em geral, isso falando no mercado comercial, né? Eram os grandes jornais, os grandes diários, né? E aí, só para a gente ter uma comparação, né? Tem uma coleção que circulou muito, né? Que foi os livros que mais circularam na Argentina nesse momento, que foi a coleção de livros de folhetos do jornal La Nación, que era o diário burguês, né? Da época. E aí ele publicava, em geral, as tiragens eram de 20 a 30 mil, né, exemplares para cada título publicado. Nesse sistema que eu falei, né, dos grupos anarquistas que se organizavam para publicar os seus folhetos, os seus livros, em geral eram folhetos, né? Folhetos seriam, então, tipo, textos de 16 páginas, 32, no máximo ali 70 páginas, né? Então seriam livros menores. Mas, enfim, nesse momento os anarquistas conseguiram tiragens bem significativas. Girava em torno de 3 mil a 5 mil exemplares, mas você tem casos, por exemplo, tem um folheto do Malatesta, né, que chegou na casa de 8 mil exemplares. Isso uma edição, né? Isso em Buenos Aires só, Edu? Isso em Buenos Aires, né? Porque Buenos Aires, que nem eu falei, tinha essa característica de ser um centro editor do anarquismo internacional. Então, muito dos folhetos que eram editados lá em Buenos Aires não circulava apenas ali na Argentina. Vinha aqui para o Brasil, por exemplo, né? E ia para a Europa também. Aqui no Brasil a gente tem menos, e já não chega num número tão alto, né? Lá para a década de 20 que começa a ter tiragens nessa casa, aqui no Brasil. Isso levando em conta a população que era bem menor, né? Então é bem considerável esse número se a gente for pensar o tamanho de Buenos Aires na época, em números de habitantes. Você tem noção disso? Quantos eram, mais ou menos, nessa época? Então, chegava próximo ali de 1 milhão, né? Chegava ali próximo de 1 milhão. Então, é significativo, sim. Porque você pega, por exemplo, fazendo essa comparação que eu acabei de falar, né? Com o best-seller da época vendia ali era impresso, né, na casa de 20, 30 mil, você ter um folheto anarquista que chega na tiragem de 8 mil, é muito, né, é muito significativo. Pensando em todo esse esquema que eu falei, que não era
Eram trabalhadores que se reuniam que não tinham o capital para se colocar ali, para imprimir. Enquanto o jornal, La Nación, tinha, né? Porque já era uma empresa. E você falou que chegava no Brasil. Como que era isso? O pessoal tinha algum... O contato, como se fazia para mandar e se chegou a ter algum tipo de tradução aqui para o português também? Então, acho que pelos dois caminhos, né? Tinha também o envio direto, principalmente nesse início do século XX, né? Que aqui, pensando mais no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que eram, enfim, centros urbanos, e era onde o capital estava concentrado, então você tinha uma industrialização bem incipiente, né? Mas aí você já tinha, então, uma classe trabalhadora mais conformada, tal. E o anarquismo, então, ele vai se fortalecer, né? Nesses dois centros. Então, o que vinha de impressos, em geral, vinha muito de Portugal, mas também vinha diretamente lá de Buenos Aires, porque tinha alguns folhetos que eram impressos em espanhol e vinham para cá direto, pensando que você tinha uma colônia espanhola significativa, aqui em São Paulo, por exemplo, mas outros também eram impressos em italiano. Então, você tinha também aqui alguns grupos anarquistas de língua italiana, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, boa parte do que era lido aqui vinha também de Buenos Aires. Mas outro meio também por meio da tradução também, né? Só para a gente ter um exemplo também de como que era essa época, a gente teve o episódio da colônia Cecília, né, que foi no Paraná, tal, na última década do século XIX. A primeira edição do livro do Giovanni Rossi, né, que foi o cara que pensou a colônia Cecília, que promoveu a colônia Cecília, ele vai publicar primeiro na Itália, e aqui na América do Sul depois de um ano, sai em Buenos Aires a versão, em espanhol. Então você vê que tinha muito mais conexão aqui Buenos Aires com a questão, enfim, editorial do que propriamente São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eu sempre tenho logo que a gente começa, né, a procurar sobre o anarquismo, a gente tem muito contato com a plebe, né? Alguns jornais que a gente olhando daqui parece que era alguma coisa muito grande, assim, né? Como que funcionava, né, a questão dos jornais, né? Eles tinham também essa ligação de publicar livro, alguma coisa assim? Eles, por exemplo, eles mandavam passar numa gráfica que não tinha nada a ver com os anarquistas e pagavam, enfim, como que funcionava isso? Então, em geral, eles passavam por gráfica que era comercial, né? Então, até por isso que eles faziam essa coleta de recursos, porque aí era uma gráfica que, enfim, que imprimia de tudo. Então, você vai lá e também imprime lá o folheto, o livro ou o jornal, né? Porém, depois, e aí no caso do anarquismo lá na Argentina, já teve uma discussão lá no início do século XX que era adquirir sua própria gráfica, uma gráfica para o movimento, porque aí você consegue ter uma autonomia maior também nas publicações, né? E aí quem vai conseguir vai ser um jornal que também vai ficar lendário na história do anarquismo, né? Que vai ser o La Protesta, que eles conseguem comprar a sua gráfica, né? E depois na década de 10, década de 20, outros grupos também conseguem comprar a gráfica. Aqui no Brasil, você vai ter também um vínculo, né, dos jornais com livros também, justamente no caso da Plebe, né, que você falou, né? Que era um jornal que tinha muita circulação aqui. Não só em São Paulo, mas saía para o Brasil inteiro. E aí, por exemplo, um dos editores da Plebe, que é o Rodolfo Felipe, ele vai criar uma livraria também. E na livraria ele também vai criar uma editora, que vai ser a Sementeira, né? Que isso já vai ser final da década de 20, década de 30, né? Porque também é isso, sei lá, as datas, né, do anarquismo aqui no Brasil, elas não vão coincidir com as datas da Argentina, né? Que na Argentina é um pouco mais precoce, até pela história dos dois países, né? Pensando que o Brasil, a gente teve escravidão, trabalho escravo até 89, né? Então também aí o anarquismo também vai ter uma cronologia um pouco diferente. Certo. Vamos então ouvir mais um som aí, Edu, e depois a gente volta para continuar essa conversa depois do intervalo aí. Opa, vamos lá.
Vote em mim pra eu ter outra Lamborghini Diablo abastecida com a paisagem de barracas de usuários. Vote em mim pra eu comprar mais Rolex com pornoturismo, pondo preço em mulher e oferecendo pra gringo. Digite 171, espere meu retrato nórdico e confirme você metralhando bar eufórico, meleja pra roubar direitos, te mandar pra Guarulhos tentando embarcar com 2 quilos do bagulho. Na USP não aprende gestão, são expressões faciais que comovem otários em programas eleitorais. Em close choro pelo bebê sem loas, respirador pra garantir Bariloche esquiando com jogador autêntico herdeiro. Prometo investir no cidadão eleito, vou pôr criança em stand de tiro, construir prisão, baixar maioridade penal porque não afeta meu filho. Em minutos tá no game após carbonizar mendigo, mesmo rico vou fazer cargo público, profissão, apagar ditadura nos livros de educação, sem precisar completo custo pra campanha política. Com o helicóptero do meu pai com tablete de cocaína, depois da apuração não vou imitar macaco, só produzir 3 negros mortos pra cada branco assassinado. Seja estúpido, colhe o banner no seu barraco do boy malvado preferido, eu, seu candidato. Vote em mim, sou seu candidato, um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado. Prometo jogar polo com cavalo, manga larga, enquanto a clã armada queima cruz na sua quebrada. Vote em mim, sou seu candidato, um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado. Prometo jogar polo com cavalo, manga larga, enquanto a clã armada queima cruz na sua quebrada. Favelado na corrida eleitoral, é bexiga branca por finado e corte programa social. É assim que político não acaba na viatura, mesmo cometendo crime de apologia à tortura. É assim que político comemora funcionário fantasma com acompanhante de luxo, champanhe com vela, cascata, passa boca de urna pra eu ter o melhor emprego da vida. 30 conto e jornada de terça a quinta. Abrace meu apelido apelativo, fulano trabalhador, me deu auxílio, moradia eterno, puta licor. Ouça meu dingo, chiclete tocando de norte a sul. Aí ó, o eleito ponho no seu cu. Com seu apoio aluno vai querer escavadeira pra pegar o caixa do bebê e abrir na furadeira. Com seu apoio vou entregar metralhadora, fuzil pro seu filho ser encontrado boiando no rio. Confie em mim, no palanque amo as minorias. Fim do pleito, foda-se negro, pobre, gay, feminista. Sou burguês, meu compromisso é quitar financiador com licitações, obras, dinheiro no exterior. Vou ter comitê na área onde nunca pisei, onde moram os funcionários que eu sempre humilhei. Mesmo partidário do genocídio no seu bairro vai me querer te representando como seu candidato. Vote em mim, sou seu candidato, um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado. Prometo jogar polo com cavalo, manga larga, enquanto a clã armada queima cruz na sua quebrada. Vote em mim, sou seu candidato, um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado. Prometo jogar polo com cavalo, manga larga, enquanto a clã armada queima cruz na sua quebrada. Não vejo a hora de pegar verba do gabinete pra acionar o corretor do meu novo palacete. Vou manipular TV, perseguir imprensa, verba publicitária pra quem ajuda a foder a previdência. Serei na bomber no jato executivo, articulando incursão pro mandado coletivo. Minha polícia vai revistar sua mulher acariciando, e se você reclamar, gás de pimenta no ânus. Qualquer um que usasse meio intelecto já teria mandados políticos ricos pro inferno, já teria amarrado explosivo. Tic-tac explodiu, prometeu e não cumpriu, foi pra puta que pariu. Eleito não vem com passeata, cartaz me ofender. Vou chacinar seu povo porque você quis me eleger. Me viu branco com botox no horário eleitoral e pensei esse burguês engomado é o candidato ideal. Se no final for preso faço delação premiada e termino cumprindo pena no conforto de casa. Quando eu morrer o trágico fica engraçado, pra aprisionar e dizimar honras de chefe de estado. Você só vai ter democracia representativa quando a política for dominada pela periferia. A tela vai continuar sendo massacrado por ditadores sanguinários como eu, seu candidato. Vote em mim, sou seu candidato, um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado. Prometo jogar polo com cavalo, manga larga, enquanto a clã armada queima cruz na sua quebrada.
ser o candidato, um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado. Prometo jogar polo com cavalo, manga larga, enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada. Você está ouvindo La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência Sonora. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara, o programa é meu. E seu caramba, sai daqui. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos da miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram agindo agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência Sonora. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje eu tô aqui trocando uma ideia com o Edu, falando sobre o anarquismo e as edições de livros, né, de conteúdo. Como que os anarquistas lidam historicamente com isso. Edu, você falou agora bastante sobre a história, né, de onde que meio que surgiu isso, que até parece um pouco distante, assim, a gente olhando aqui de 2020, né? Mas eu queria que você falasse agora os dias de hoje, assim, né? Ou não necessariamente de hoje, mas como que se forma hoje a nossa difusão de livros no anarquismo, né? Como que isso se dá, porque hoje a gente vive dias
diferentes, né? Até em relação ao trabalho, a ter gente que vive disso, né? Por exemplo, de pesquisar e traduzir. Tem novas formas de distribuição, por exemplo, a Amazon fudendo com todo mundo. Tem PDF, enfim, tem muitas coisas diferentes que a gente... Como que os anarquistas têm lidado com isso? Então, acho que pensando um pouco, né, que você falou, né, tentando fazer essa conexão, acho que também é importante falar que essa questão da atividade editorial aqui, né, no Brasil, foi muito importante para ter uma reorganização do anarquismo pós-ditadura, né? Porque aí, enfim, depois dos 20 anos de ditadura, o anarquismo ficou bem minoritário, né? Sofreu muito, né? E uma das formas, assim, de você ter uma renovação do anarquismo foi justamente pelo meio do trabalho editorial. Dá para destacar o trabalho da Novos Tempos, da editora Imaginário, que é as duas, e agora a Intermezzo, né, que agora mudou de nome novamente, que na verdade são editoras de uma pessoa só, né, que é o Plínio Augusto Coelho, que desde a década de 80 ele se dedicou ao trabalho editorial e publicou praticamente a grande maioria do que qualquer anarquista leu sobre anarquismo hoje no Brasil. Que o tal que está escutando aí que tem livro anarquista, aposto que pelo menos, foi ou traduzido pelo Plínio ou traduzido e editado pelo Plínio, né? E é engraçado, porque o Plínio é uma figura que ele meio que, apesar de ele estar inserido, né, no mercado editorial, ele não é um caso de uma empresa, né? Porque todo o trabalho editorial é ele que faz, então ele traduz, ele revisa, ele edita, ele diagrama, ele vende, né? E a questão do lucro praticamente não tem, né? Porque ele praticamente vive disso, né? Ele tira só o dinheiro ali da sua subsistência. E o trabalho dele foi muito importante, né? Pra gente ter um novo alcance, né? Das ideias anarquistas. Mas além dele, você teve, por exemplo, a Kiamé também, né? Com a editora dele lá no Rio de Janeiro, muito importante também, mas não só, como a gente teve uma porção de coletivos e de grupos que vieram da cultura punk, né? Através de edição de zine, de folheto, que a própria cultura punk dialoga muito com o que a gente estava falando, né, no primeiro bloco, disso de você fazer um trabalho que não é profissional, um trabalho que você coloca ali seu coração no negócio, você faz do jeito que dá, você reúne o dinheiro que dá para você fazer edição e o objetivo principal é você divulgar a sua ideia, né? Lembrei aqui também o pessoal também da imprensa marginal, né? Também trabalho fantástico deles, né? Que também dá pra gente colocar isso. Então, de certa forma, tudo isso que a gente falou no primeiro bloco, dessa questão mais histórica, né? Dos anarquistas com edição, ela veio até os dias de hoje, né? Ela tá presente até agora. E hoje em dia tem a questão também das tecnologias, né? Por exemplo, você vê difusão de PDF, para você traduzir algo que vem de site, tem uma facilidade maior e tudo mais. E também eu queria perguntar, você que faz parte da Biblioteca Terra Livre, até falar um pouco sobre o trampo, né? Tem vários livros editados. Como vocês enxergam isso também, né? Porque teve essa polêmica aí que rodou bastante, né? Se por um lado difunde mais o conhecimento, o acesso, né? Por outro acaba ferrando com essas editoras menores, né? Porque você precisa ter alguma grana para editar, né? Não é uma coisa que é de graça, porque infelizmente a gente ainda vive dentro do capitalismo e a gente precisa pagar pelos materiais, né? Enfim, como que vocês enxergam isso, assim? Vocês acham que... E pra fuder, agora ainda tem essas Amazon da vida, né? Que faz a intermediação dos livros para chegar e acabando com livraria, enfim, várias questões aí. Então, na biblioteca, né, e também acho que, a gente falar um pouquinho, né, que também isso já vai dar, acho que 10 anos, né, que a gente começou a fazer esse trabalho de publicação de livro. O primeiro que a gente publicou foi em 2011,
E aí, desde então, a gente, né, faz esse trabalho aí de tentar editar os livros e tal. E aí a gente já chegou aí na casa de algumas dezenas, né, de títulos publicados. Eu acho que tem uma questão que é a gente, né, na biblioteca, a gente não tira o nosso sustento, né, dali, da biblioteca, né? Então, o dinheiro que a gente consegue a partir da venda dos livros fica para manter o espaço da biblioteca, o espaço físico, que a gente tem o nosso arquivo também, além da biblioteca em si, e também a gente pega o dinheiro para publicar mais livros, né, para a gente continuar esse trabalho. Que nem você falou, acho que dá pra gente pensar nesse novo contexto, né, que a gente tá, esse contexto atual, né, que tem essa questão dos PDFs, que eu acho que acaba sendo uma ótima forma, né, de você divulgar as ideias, porque é isso, você coloca na internet, aí, enfim, você consegue quebrar, né, aí quebrar esse limite da grana, né. Quem não tem grana para comprar livro consegue acessar a ideia por meio do PDF. Mas também acho que tem esse rolê do atual, que são das gráficas digitais, né? Que barateou muito o custo do livro. Então você conseguiu, enfim, ter uma democratização um pouco maior, assim, né? Você consegue publicar mais. Porém, ao mesmo tempo, que nem você falou, a gente está cada vez mais caminhando aí falando num contexto mais estrutural, para um monopólio, praticamente, né? Que a Amazon tá se construindo como isso, né? Ela praticamente controla, né, a venda de livros hoje, e isso acaba dificultando muito para essas editoras pequenas, que, por exemplo, é o caso que a gente citou aí da Imaginário, que são editoras pequenas onde as pessoas querem ter o seu sustento, né? Então isso acaba sendo uma contradição. Por um lado, você consegue ter um acesso maior, né? Então você aumenta também o alcance do que você edita, mas por outro, para quem depende disso, né? E aí acho que tem que separar também essas pequenas editoras de uma Boitempo da vida, né? Porque a Boitempo lá, os donos da Boitempo, eles não dependem da Boitempo, né? Eles, na verdade, ali é uma empresa, onde eles tiram o lucro, né? Diferente de uma pequena editora que, sei lá, para colocar a comida no prato, precisa vender livro, né? Então, acaba sendo esse contexto contraditório e a gente acaba tentando lidar, né, com isso. Certo. Bom, vamos ouvir então mais um som, e aí a gente volta para trocar uma ideia aí mais aprofundada sobre essa questão. A luta contra o fascismo é a luta pela liberdade. Destruamos o racismo, o sexismo, o capital e toda autoridade. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Ação antifascista, o pesadelo da burguesia, declarando morte aos nazifascistas. Sociopatas, seguidores de Bolsonaro, defende pena de morte pra favelado. Defende a ditadura militar na América Latina, defende o extermínio dos quilombolas, indígenas. Bolsonaro subversiviente do imperialismo, verme do caralho, capacho dos Estados Unidos. Com cinismo aliado à mídia liberal, escondem a real, faz a lavagem cerebral, para que o povo não perceba os mecanismos, interesse de rapinagem do capitalismo, do agronegócio, indústria bélica, farmacêutica que lucra com as guerras, mortes e doenças, contra os sociopatas, genocida, nazifascistas. Somos a insurgência de fato da periferia. Nas barricadas somos frente única, frente de combate, resistência e luta. Ação antifascista é nós, por nós, o fascismo se discute e se destrói. Nas barricadas somos frente única, frente de combate, resistência e luta. Ação antifascista é nós, por nós, o fascismo se discute e se destrói. Nossa ação insurgente que inflama a periferia, é trajeto fúria no gueto contra os fascistas, contra o autoritarismo, contra a direita, contra o totalitarismo e sua eloquência de apologia ao militarismo, estado de guerra, do belezismo, da mentalidade pérfida, do xenofobismo, da exploração explícita, do corporativismo, da ganância capitalista. Vocês vão pagar por tanto sangue derramado, pela carnificina feita pelo seu estado. Raça do caralho, autoritários insanos, colonizadores, supremacistas brancos. Pra mim não é crime matar um fascista, nazista, adepto da eugenia. Com racistas otários não há diálogo moro, somos a reação do oprimido.
frente única, frente de combate, resistência e luta. Ação antifascista, é nós, por nós, o fascismo se discute e se destrói. Nas barricadas, somos frente única, frente de combate, resistência e luta. Ação antifascista, é nós, por nós, o fascismo se discute e se destrói. Cada periférico já traz a sua essência, revolta, fúria, desobediência. A reação do oprimido é inevitável. Contra o capitalismo, contra o Estado, temos que nos unir. Acorda periferia, temos que fortalecer as trincheiras antifas. Na ação direta com horizontalidade, radicalizar a luta na combatividade. A mudança virá de baixo pra cima, de quebrada em quebrada do gueto periferia. Inflamando a insurgência, chamas subversivas, esmagar a branquitude dos vermes racistas. Cada opressor tombado, emancipação. Temos que nos munir de senso crítico e informação. Destruir os fascistas e toda forma de opressão. Violência revolucionária é libertação. Nas barricadas, somos frente única, frente de combate, resistência e luta. Ação antifascista, é nós, por nós, o fascismo se discute e se destrói. Nas barricadas, somos frente única, frente de combate, resistência e luta. Ação antifascista, é nós, por nós, o fascismo se discute e se destrói. Nenhum governo do mundo combate o fascismo até destruí-lo. Quando a burguesia se sente ameaçada, o evoca para manter o poder e seus privilégios. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E a gente tá trocando uma ideia aqui, tô com o Edu, do Antinomia, Biblioteca Terra Livre, falando sobre os anarquistas e a relação, não sei se posso dizer mercado editorial, mas com edição de livro, vamos dizer assim, né? Ô Edu, agora, aí que eu falei no começo aqui, retomando, e você falou um pouco no final, teve essa polêmica aí, agora que teve durante esses dias, nas redes sociais, que pegaram os livros da Boitempo, né, que é uma editora que publica livros de esquerda, mais marxista, né? E jogaram num site que disponibilizaram os PDFs lá, né? Pra quem puder baixar. E aí todo mundo ficou, nossa, que atitude e firmeza da Boitempo, achando que foi a própria Boitempo. Mas aí a Boitempo escreveu um texto descendo o pau, dizendo que não foi eles e que isso acaba com o mercado editorial, com as editoras, enfim. Aí, cara, aí a questão que eu ia te perguntar, as diferenças disso, porque teve muita gente que por um lado defendeu que é uma empresa, sim, a gente vive no capitalismo, precisa ter uma empresa, então para sobreviver e ter aquele volume grande de tradução e tudo mais, você precisa agir como tal, né? Como uma empresa, e você precisa lucrar para pagar funcionário, etc. E por outro lado, teve uma galera que tipo fez uma crítica à Boitempo, que embora sim é uma empresa, o produto que ela vende é baseado na luta popular, na luta social de militantes, né? Não é uma editora que tá, sei lá, falando de qualquer coisa. Então, aqueles escritores que escrevem sobre a luta de muita gente, enfim. E é uma polêmica que pessoalmente, eu acho que é complexa mesmo, não acho que é um debate fácil, mas eu queria que você falasse sobre isso. O que você acha da diferença, né, dessas editoras um pouquinho maior, que também estão se fudendo aí com o advento da Amazon, enfim, o que você acha? Então, acho que dá pra gente separar. Acho que primeiro é isso, que nem você falou, né? Acho que não é um debate simples, né? É complexo mesmo. E acaba caindo um pouco nessas contradições que a gente tava falando, né? No último bloco. Fica meio moralista às vezes, né? O pessoal agindo, mas enfim. E não é uma questão política. E aí acaba ou a favor da Boitempo ou contra a Boitempo, se fosse, enfim. Mas eu acho que dentro dessas contradições, enfim, de você publicar, ter uma editora política, que aí você se preocupa com a divulgação das ideias, né? Eu acho que a principal questão ali da Boitempo é que ela é uma empresa, ponto, né? É uma empresa
onde você tem patrão e você tem empregado. Então, o que ela publica, tanto como os autores, aí, como você destacou bem, né? Eles estão preocupados com a questão da luta, né? Estão preocupados em entender a sociedade para você mudar a sociedade, né? Mas também que o livro que eles estão vendendo fala sobre mais-valia, só que é fruto da mais-valia dos funcionários da Boitempo, né? Essa é a grande questão. Então, é diferente uma Boitempo, que aí é isso, você vai ter lá a galera que lucra e a galera que é explorada, de uma editora, por exemplo, a Imaginário, que a gente falou, que é só o Plínio, ou a Faísca, por exemplo, também, que é pequena editora, que é trabalho de uma pessoa, ou então um grupo pequeno de pessoas, e o trabalho da Biblioteca Terra Livre. Ou além, né? Também a gente pode falar aí não é também uma questão de marxismo contra anarquismo, não é nada disso. Você também tem editoras marxistas que também não exploram o trabalho para você, né, produzir os livros, né? Enfim. E acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa questão da Boitempo é um debate sobre pirataria, né? Que, bom, a Boitempo, quando ela fez aquela nota bizarra, né? No mínimo. Propriedade privada, né? Ela foi defender a propriedade privada dos livros dela e falando que não, vocês têm que apoiar, né, a gente, sei lá, comprando o capital e pagando mais de R$100, né? É mais ou menos isso que eles estavam falando naquela nota. Cara, é bizarro também porque é uma visão completamente conservadora da pirataria. Aí acho que pensando na lógica comercial, sei lá. Eu vi a galera comentando, né? Por exemplo, você pega a questão no universo musical e você sabe melhor que eu, né? Disso. Cara, você colocar suas músicas, distribuir gratuitamente suas músicas, serve como propaganda pra você. Aí as pessoas conhecem, né, o seu som, e aí vão falar, porra, né, Desacato Civil é uma banda da hora, eu vou apoiar eles, vou lá comprar o que eles vendem, né? Ou então você pensar, sei lá, por exemplo, aí eu acho que também é agora saindo um pouco, né, dessa discussão editorial e exagerando um pouco, né? Mas, por exemplo, a divulgação lá de grupos de forró, por exemplo, que é isso, coloca todas as músicas gratuitamente, sei lá, na internet, e aí se torna conhecido e acaba ganhando dinheiro, né? Tem essa, né, porque aí você falando isso me lembrou, porque o mercado editorial, ele não funciona só na relação de compra e venda, né, por si só. Tem um simbólico ali, né, são, pelo menos na Boitempo e em outras editoras, são professores universitários bem pagos, né, que acabam... E acaba você circulando um capital simbólico dentro disso, não é só a venda, os intermediários disso, né? Enfim, fica essa questão, né? Não é... Você tá como editora, não é simplesmente venda de livro, né? Tem mais coisas aí por trás. Exato, é exatamente isso. E aí você pensar, por exemplo, que você vai... Aí um dos argumentos, né, que o pessoal colocou também. Porque você ferra o autor. O autor já é fudido, né, no mercado editorial. O autor não ganha nada. Ganha, no máximo, ali alguns livros, né? É isso que ele ganha, né? Então, você pensa que também você acaba, acho que excluindo essa questão de que, no fundo, a Boitempo ela se constitui como uma empresa, né? Mais do que, por exemplo, sei lá, uma editora que se preocupa com a divulgação de ideias, né? O que eu penso mais ou menos sobre livro também, que tem uma outra questão de você tirar o livro e o conhecimento dessa lógica de consumo apenas. Nossa, eu vou ter um livro como uma capa bonita para me pôr na minha estante. E pensar também como uma forma de você apoiar, né? Então, por exemplo, acho que a Biblioteca Terra Livre, a Faísca, são exemplos aí do anarquismo que eu conheço mais, e no marxismo tem também. A gente compra para ajudar o trampo da pessoa, né? E a gente participa do processo, né? A gente indica, a gente troca ideias sobre esses livros, a gente vai em lugares, então você ter um espaço, um centro social, um centro cultural para você disseminar essas ideias e conversar, é isso que faz rodar.
eu fico com essa. Eu entendo um pouco, acho que não é uma coisa muito. Assim, né? Esse maniqueísmo que a gente cai às vezes, né? De achar que a coisa é preto no branco. Então eu realmente acho que tem um problema, né? De as editoras estarem falindo e tudo mais. Mas tem uma outra questão por trás que é mais social, né? De você colocar o livro e o consumo de livro, o consumo de conhecimento como uma mercadoria, como um fetiche, né? Não é você para de pensar ele de outra forma, e isso pra mim acho que é o mais problemático de tudo. E acho que essas editoras um pouco maior caem um pouco nessa lógica, né? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Acho que é o porquê você tem uma editora, né? Eu acho que essa que é a questão principal, né? Porque aí pensando na biblioteca, né? Que é o projeto que eu faço parte, a gente tem bem claro, né? Que o nosso centro é expandir ideias, né? Então, é traduzir textos que não tem em português ainda, né? A gente privilegia isso. Então, resgatar textos históricos que estão esgotados, enfim. Porém, pensando que através da venda de livros a gente tem ali um saldo positivo, um lucro, vamos dizer assim, o dinheiro entra para a gente manter o espaço físico da biblioteca, para a gente pagar aluguel, pagar as contas que tem que pagar no espaço físico. Então, eu acho que a grande pergunta é: o seu livro serve para quem e para quê, né? O seu livro ele é uma mercadoria ou o seu livro serve ali como um fermento de ideias? E também eu fico pensando, não sei se você concorda comigo, quando você não vende livro e você tá quebrando, também tem uma autocrítica que se deve fazer, né? Por que tem essa questão também de como que a gente não tá conseguindo difundir isso? Porque aí eu já tenho exemplo do punk e tal, militância, as pessoas acabam comprando os livros com uma outra lógica, uma lógica de compartilhamento mesmo. Pô, vamos ajudar aí os camaradas e as camaradas que estão divulgando o livro, né? Você pega e aí a biblioteca, eu lembro quando era da Casa Mafalda, fazia consignação, então você vai distribuindo esses livros em espaços sociais, em centros, enfim, em escolas, né? Quantas vezes a Biblioteca Terra Livre já deu livro pra gente colocar em escola pública, enfim. E os professores acabam ajudando de alguma forma, né? Lógico, você não vai ver uma corporação, não vai... Mas consegue se manter de uma certa forma, né? Exato, né? E acho que tem esse ponto, né, de você pensar então mais que nem você falou, no compartilhamento, na circulação, e para isso também aí, pensando no caso da Boitempo, é pensar na ação política da editora, sei lá, no próprio, sei lá, política de preços, por exemplo, né? Você falar, as pessoas elas vão deixar de comprar os livros da Boitempo, mas por quê? Bom, se eu tenho lá o PDF e o livro da Boitempo custa 70, 80 reais, não sei, cara, eu acho que eu vou pegar o PDF, porque, né, ainda mais nesse momento do Brasil que a gente tá vivendo, cara, você fazer uma nota que você condena as pessoas que não estão comprando o livro, mas estão preocupadas com as ideias que estão presentes no seu livro, é meio bizarro. É tipo aqueles rolês que você vai, né? Daí tem a cerveja mais cara, é a mais barata pra todo mundo tomar, né? A glacial, né? Exato. Você vai em qual, né? Você vai em qual? Meio que... Sim. Cara, acho que é um debate muito legal de se fazer e muito complexo também, né? Que às vezes a gente fica nas redes sociais, fica um ping-pong, né? Um lado bate, o outro rebate, e você nunca chega a uma conversa e algum tipo de síntese, né? Acho que é importante a gente conversar sobre isso dessa forma, né? Em áudio, falando um com o outro. Áudio nessas épocas de pandemia, né? Exato, porque também se fica muito nessa lógica de rede social, né? Acaba sendo um debate binário, né? Tipo, tá certo ou tá errado, né? E isso. A gente não olha uma disputa. Uma disputa moral, né? Isso, não é uma escolha política, é uma defesa política de como fazer as coisas, né? Mas infelizmente... não, diga. Não, desculpa, eu sei que o tempo urge, né? Ou então, ficar como se fosse bater na Boitempo porque é marxista. Não tem nada a ver, né? A questão, na verdade, é olhar para todos os lances, né, da questão.
E acho Sim, que também... é uma discussão longa, inclusive, até para pensar no mercado editorial e em quem a gente deve bater de fato, que é a Amazon, Exato. que é editoras maiores aí que lidam, né? Acho que esse campo das editoras menores é um debate político mesmo de avanço, na verdade. Sim. E aí, infelizmente, chegamos ao final aí, Edu. Queria te agradecer bastante por essa conversa e compartilhar essas ideias que não é fácil a gente achar por aí. E valeu aí por colar hoje, cara. Valeu você, Sunten, pelo convite, né? Como a gente tava falando, até a gente tava falando em off, né? Passou muito rápido, né? O tempo, isso é um ótimo sinal de que a conversa foi boa e da hora. E parabenizar também aqui o Desobediência, né? Porque ele acaba sendo um espaço pra gente ter essas trocas de ideias mais profundas, né? Pra sair do debate binário, pra gente também aprofundar um pouco mais aí na complexidade, né, das questões. Certo, bom. Quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, vamos ao ar todas as quintas-feiras às 16 horas na rádio antenazero.com. E quem não conseguir ouvir no dia é só dar um toque ali no Spotify, no YouTube. Então estamos em vários lugares. E quem quiser ouvir Antinomia, que dia que vocês vão pro ar, Edu? Sexta-feira, 16 horas, em antenazero.com. E também estamos no Spotify, agregador de podcast, é só procurar por Antinomia. E a Biblioteca Terra Livre tá também no Facebook, Instagram, Twitter e o nosso site, que é bibliotecaterralivre.noblogs.org. Certo, então aí conheça o trampo aí da anarcosfera, dos programas e podcasts anarquistas, coloca lá no Twitter, hashtag anarcosfera, que vai aparecer bastante coisa aí boa, além da Antinomia, do Desobediência Sonora. Valeu, até a próxima. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.